atividade com os tipos de orações coordenadas, nós vamos ter as duas últimas classificações das orações coordenadas, que são a oração coordenada explicativa, que, como aqui mesmo está expressando, indica o motivo, a razão ou uma explicação. As conjunções coordenativas explicativas são porque, o que e o pois antes do verbo. Exemplos: é bom ser criticado porque assim crescemos interiormente. Observem aqui que vamos fazer a divisão dos períodos. Nós temos a primeira oração, aqui a segunda oração, porque crescemos interiormente, segunda oração. Nós vamos ter o porquê como conjunção coordenada, coordenativa e explicativa. Observe que eu coloquei aqui o pois antes do verbo. Por que eu coloquei aqui o pois antes do verbo? Porque o pois, ele pode ser explicativo, mas também pode ser conclusivo. Qual vai ser a diferença da posição do pois? Para ele ser explicativo, ele vai ser colocado antes do verbo. Para ele ser conclusivo, o pois vai ser colocado após o verbo. Vamos voltar aqui para o exemplo explicativo. Então, dei-lhe um presente, pois era seu aniversário. Vou fazer a divisão do período. Primeira oração, dei-lhe um presente. Segunda oração, pois era seu aniversário. Observe que o pois aqui vai ser a conjunção e a conjunção vai vir antes do verbo. Então, por esse motivo, nós temos uma explicação. Na dúvida se o pois é explicativo ou conclusivo, você faz a troca por uma conjunção de sentido equivalente. Você pode trocar o pois pelo porquê. Se a oração continuar com um sentido, com o mesmo sentido, você já sabe que é explicativo. Se você trocar o pois por uma outra conjunção conclusiva e o sentido permanecer o mesmo, ele vai ser conclusivo. Conclusivo, ideia de conclusão, conjunções. Logo, portanto, o pois depois do verbo. Temos alguns exemplos. Algumas propagandas são de mau gosto. Vou fazer a divisão do período aqui. Temos a conjunção portanto, como introdutório aí da segunda oração. Então, também temos a primeira oração como a sindética e a segunda oração como sindética conclusiva. Gente, o sujeito da segunda oração é o mesmo da primeira. Então, algumas propagandas precisam ser mudadas, certo? Segundo exemplo, falta carne no mercado. Conheça, pois, a comida vegetariana. Vou fazer a divisão do período. Primeira oração, falta carne no mercado. Segunda oração, conheça, pois, a comida vegetariana. Então, observe que o pois, ele vai vir entre vírgulas e após o verbo. Aqui o pois, ele virá entre vírgulas e após o verbo. Então, aqui nós temos uma coordenada conclusiva. Quero que vocês fiquem atentos agora a duas observações. A primeira observação é que o i, apesar dele ser aditivo, em alguns contextos ele pode ter o valor adversativo. Por exemplo, aqui no poema Os Lusíadas de Camões, a gente vai ver que é ferida que dói não se sente. Então, vamos fazer a divisão. É ferida que dói, primeira oração, a sindética, segunda oração, não se sente, sindética. Esse i vai ser adversativo. Por que, professora, que vai ser adversativo? Porque se a ferida dói, o normal é que ela deveria ser sentida, mas ela não é sentida. Então, esse i vai ter valor de adversativo, porque as orações, elas têm o valor sintático opostos, tá?
E a segunda observação é com a conjunção mas. Apesar de sabermos que o mais ele é adversativo, há situações que ele pode ter o valor de aditivo. Vou fazer a divisão do período. Era um homem trabalhador, oração assindética, mas principalmente honesto, sindética. Esse mas, principalmente, né, vai ter um valor aditivo. Estou adicionando uma outra característica a esse homem. Ele é trabalhador e honesto. Não é sentido oposto, é sentido adicionado. Certo? Lembrando, gente, só voltando um pouquinho aqui nossa aula, que as explicativas, as conclusivas, as adversativas, elas têm obrigatoriamente o uso da vírgula, tá certo? E aqui eu deixo para vocês um mapa mental da aula de hoje. Espero que vocês leiam e façam as anotações necessárias para o entendimento da aula, tá certo? Realizem os exercícios. Nas próximas aulas nós tiraremos todas as dúvidas com relação a esse conteúdo. Então, no mais, estudem e fiquem em casa e logo, logo estaremos todos juntos novamente.